Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos da PIB Santa Cruz. Graça e paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia falando. Estamos em mais um domingo da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar o livro de João no capítulo 13 e ver maravilhosas lições que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pelo dia que o Senhor nos concede, por esse momento de estarmos estudando a Tua Palavra, esses ensinamentos, Senhor Deus, tão fortes, tão profundos, que falam agora, Senhor, aqui a respeito da vida do Senhor Jesus. Senhor, transforma a nossa vida, nos molda segundo a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Estamos chegando ao final, do Evangelho de João. Estudamos tantas coisas maravilhosas até aqui e realmente, a cada capítulo a gente fica mais maravilhado, E vocês sentem como mergulhar na história faz total diferença, Do que quando estamos fazendo nossas leituras, nossas meditações diárias, quando a gente estuda, se aprofunda, às vezes chega a dói, como nesse capítulo de hoje que nós vamos estudar. Que a propósito ele vai falar sobre... Aqui já está acontecendo o final do ministério público de Jesus, Já tinha chegado ao fim, o momento dele tratar com as multidões o seguindo. Jesus agora ele prepara os discípulos para a sua despedida, Jesus está chegando o momento da cruz, Jesus já está ali à sombra da cruz. E do capítulo 13 ao 17, é a despedida, como eu falei, de Jesus dos seus discípulos, do ministério terreno dele. E lá no 17 vai ter a oração de Jesus sobre os discípulos, sobre ele mesmo. Então, tá chegando o fim, Aparentemente, Porque a história do Evangelho, ela continua, A cruz não foi o fim, mas a gente sente, a dor ali. Não é que a gente sente a dor da cruz, É impossível. Mas a gente, lendo aqui, vendo o nosso mestre sofrer, dói, Mas vamos ao nosso estudo, Hoje nós vamos... Essa lição de hoje, esse capítulo, nós vamos dividir em 3 partes. Onde tem Jesus lavando os pés dos discípulos, o traidor é indicado, um novo mandamento e Pedro é avisado. Vamos ler os versículos 1 até o 19. Estou usando a versão NA. Vamos lá. Antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus, e que voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Até aqui, nesse momento, eu já estou até mudando o meu planejamento, que eu tinha pensado de ler tudo, até o 20. Mas aqui me chama muita atenção, aqui logo no início, Tá chegando a hora e Jesus fala do amor, João retrata isso, que Jesus o amou até o fim, E aqui revela o caráter de Jesus, do amor dele por nós, que é um amor até o fim. Então, sinta o abraço de Jesus nesse momento,
Jesus nos amando até o fim, como está escrito aqui na Escritura. Vamos continuar. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Quando se aproximou de Simão Pedro, ele lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que o Senhor Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto aos mais, está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre, de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles a que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, que quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Eu não sei se vocês já viram algum filme que fala sobre despedida ou a pessoa que está à beira da morte. Eu me lembro de 2 filmes assim. Um é com senhores, 2 senhores já assim idosos, que recebem uma notícia de um câncer terminal e eles fazem uma lista e vão cumprindo essa lista do final da vida. E também tem uma outra, né, de uma vendedora de uma loja que ela recebe um diagnóstico e ela começa a fazer um monte de coisas da sua lista, tudo que ela não pôde ter vivido até aquele momento, ela começa a viver, né, isso. E é interessante aqui que Jesus está na sombra da cruz, né, como eu falei, e ele lava o pé dos discípulos. Ele se humilha para fazer uma coisa que ninguém esperava. Ninguém esperava que isso era uma coisa que o Senhor, o Mestre, o próprio Deus faria com os seus discípulos, principalmente perto da hora da morte, né? Talvez outras pessoas fariam outras coisas de suas listas, ia ficar com a família, ia gastar dinheiro, ia colocar melhor roupa quando estivesse próximo à hora da sua morte. Mas Jesus, ele em total humilhação, ele lava o pé dos discípulos. E antes de chegar à festa da Páscoa, né? É importante ressaltar aqui o período que estava acontecendo isso, né? Antes da festa da Páscoa, então a Páscoa já estava prestes a acontecer. E a Páscoa, como nós sabemos, é a comemoração do povo judeu. Foi uma festa instituída pelo próprio Deus, você vai ver lá em Êxodo 13, 21. O próprio Deus instituiu a Páscoa no momento que o povo estava para ser liberto do Egito. Na Páscoa, o cordeiro
foi morto. O cordeiro alimentaria famílias, e o sangue do cordeiro iria nos umbrais das portas, porque naquela noite ainda o anjo da morte iria passar para matar os primogênitos, mas na porta onde haveria o sangue do cordeiro, o primogênito não seria morto. E no dia seguinte a isso, o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito e foi rumo à terra de Canaã. E sendo Páscoa, nesse tempo aqui que Jesus estava, a cidade estava cheia de gente, era Jerusalém, o local do templo, o local onde as pessoas iriam adorar. Então, a cidade estava cheia por causa desse feriado nacional. Imagina um feriado aqui no Rio de Janeiro, imagina a ocasião de Natal, né? Que a gente vê ruas cheias, casas iluminadas, todo aquele ambiente por causa de um feriado nacional, né? Como a gente vê mais o Natal. E todas essas pessoas, né, seriam testemunhas daquilo que Jesus iria sofrer. Olha o amor de Deus por nós, né? Como nós lemos ali no início desse capítulo, que Jesus mostrou seu amor e mostrou até o fim. E o próprio Deus vindo, ele poderia vir, morrer, cumprir ali no silêncio, no escondido, ninguém estava vendo, ser uma morte rápida, acabou, ninguém viu, mas não, além de todo o sofrimento, de toda a dor, tinha ainda a vergonha, a humilhação de estar perante muitas pessoas, né? Então, por isso que eu falo que dói, né? Quando a gente lê, que a gente está vendo o nosso mestre passando por todas essas coisas. E já não bastasse, né? Mas não vou adiantar, não vou dar spoiler lá da frente, não. Vamos focar aqui na questão da cerimônia do lava-pés. Que revela, claro, primeiramente uma grande humildade, essa cerimônia, né? Jesus se abaixar, pegar uma bacia. Imagina hoje você fazendo isso, alguém acabou de chegar da rua. Imagina que alguém acabou de chegar de um lugar que não tem nem asfalto. E a pessoa andou longos caminhos, veio de longe, não pegou Uber, nem carro, nem moto, veio andando. Aí tá lá o tênis, por exemplo, todo sujo. Imagina, passou o dia inteiro com aquele tênis ou com aquela sandália. A pessoa chega, o ato aqui, né, de se inclinar, se abaixar completamente, pegar uma bacia, lavar os pés da pessoa na bacia, pegar uma toalha e secar os pés dessa pessoa. Imagina, os discípulos deveriam ter passado por longas caminhadas, né, até aqui onde eles estavam. E essa cerimônia, ela era feita geralmente por escravos, pessoas designadas para fazer esse serviço, né? E é interessante que ninguém se ofereceu, né, para fazer. Poderia até ser que um discípulo lavaria os pés de Jesus, né? Ah, Jesus, vou lavar os teus, mas eles não teriam a iniciativa como não tiveram, de lavar um dos outros. De Jesus até alguém faria, mas dos outros não, é muita humilhação, não é o meu papel. E Jesus mostra aqui grande humildade. Os discípulos pensavam que os privilégios implicavam em grandeza, reconhecimento, aplausos. Vocês se lembram, né? Como está lá em Lucas 22-24, os discípulos perguntando qual deles era o maior. E Jesus aqui, ele vem com algo de grande humildade. Jesus chegou a lavar os pés do seu traidor que estava ali naquele local. Olha que profunda
humilhação e devoção. Jesus começa a lavar, um por um. Jesus mostra que no reino de Deus maior é o que serve. A grandeza do reino de Deus não é medida por quantas pessoas estão ao seu serviço. Olha, eu tenho uma igreja cheia de membros que servem aqui, do pastor tal. Eu tenho, quantas pessoas tem aqui para servir, para tudo. Claro que é legal ver muitas pessoas cristãs ali, mas o reino de Deus, espiritualidade, não são medidas por essas coisas. E nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos ler juntos Filipenses 2, no capítulo 5. Eu vou abrir aqui. Filipenses 2, versículo 5. Filipenses. Aí agora eu tô lendo na NVI, tá? Filipenses 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Jesus, sendo soberano do universo, cingiu-se com uma toalha. Sendo o Rei dos Reis, inclinou-se para lavar os pés sujos de seus discípulos. A humildade de Jesus repreende o nosso orgulho. E a gente vê, irmãos, que humildade e amor são virtudes que as pessoas do mundo não podem entender se elas não compreendem as doutrinas. O cristão mais pobre, mais fraco e o mais ignorante pode todos os dias encontrar uma ocasião para praticar amor e humildade. Cristo nos ensinou a fazer isso. O que Jesus teve em mente não foi o rito externo, o lava-pés, mas uma atitude interna de humildade e vontade de servir. Então aqui estudamos, a primeira parte sobre lavar os pés, mas será que isso era só um ritual, lavar os pés? O significado era só esse? Não, era muito mais profundo, né? Conforme a gente estudando pode entender. Jesus aqui está falando um pouco nesse ritual sobre santificação, sobre o processo de santificação, da limpeza. Jesus é aquele que nos purifica do nosso pecado interior, da nossa vida de pecado. Porque, como vocês bem sabem, versículo, o salário do pecado é a morte. Então, se não formos purificados pelo Senhor Jesus, nós vamos perecer. Aqueles que não foram. Aí Jesus tem aqui a conversa do Pedro, né? Pedro, não, Senhor, meu pé não sou digno, né? Tipo isso. E Jesus fala, se eu não fizer, você não tem parte comigo. Não, Jesus, lava a cabeça, lava tudo, me dá um banho. Pedro sendo Pedro, né? E Jesus fala aqui, por que Jesus fala? Quem já tomou banho já tá limpo. Porque quem já tomou banho simboliza a salvação. Quem já está salvo já está limpo dos seus pecados, como se fosse isso. Quando Jesus nos salva, os nossos pecados estão no mar do esquecimento do Senhor. Jesus não vai lembrar mais dos nossos pecados, como está lá em Hebreus 10, 17.
que foi o processo da salvação. Jesus nos resgatou. Mas por que lavar os pés? Porque a nossa santificação precisa ser diária. Sempre, vocês reparam, claro, é como se o banho, né? Lembra do batismo também, né? Que a gente desce as águas, é um símbolo, é um sinal uma única vez. E os pés, tá sempre lavando, tá sempre sujando. O pé é o local, né, que suja primeiro ali quando a gente anda, a gente vai na rua, calçado sujo, né? A gente tem até o costume, às vezes, de deixar o calçado para fora de casa, né? Porque é muita sujeira. Então é isso, a gente precisa sempre estar lavando os nossos pés, a nossa vida, nos perguntando. Existem coisas que a gente sabe que é óbvia em nós. Não, isso aqui eu preciso tratar, eu preciso mudar. Mas nós também devemos ter a atitude de sempre nos perguntar ao Senhor e fazer uma reflexão. Como Paulo diz, né? Examine o homem a si mesmo e veja se não tem algo que precisa ser tratado, restaurado. Claro, muitas coisas implicam muita dor quando você vai tratar, porque o pecado, ele é igual uma erva daninha, ele fica ali, ele agarra ali e nós temos os nossos espinhos na carne, temos coisas que talvez vamos lutar a vida toda para ficar longe, distante, mas é o Senhor quem nos dá forças para continuarmos a nossa caminhada. Lembre-se que Ele te amou e que Ele te ama, porque Ele não está morto. E Ele te ama até o fim. Devemos ter a mesma atitude de Cristo Jesus, de admitirmos a nossa condição humana de pecadores, mas um coração firme no Senhor, de vencer e de nos purificarmos diariamente, sempre, a cada hora, a cada instante. E Jesus aqui na sequência, ele vai falar acerca de uma felicidade verdadeira, né? O versículo 12. O 12 não, o 17. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Ou seja, quando você se humilha para que Deus cresça na sua vida, você é mais do que feliz. Bem-aventurado é mais do que feliz. Então, se você se humilha, se você serve, você é mais do que feliz. Jesus aqui está dando uma ordem, um ensinamento difícil. Ele está falando para a gente amar como Ele amou e como Ele amou, de uma forma grande, magnífica, enorme, grandiosa. Amor que o levou até a cruz. Então, esse é o padrão de amor do cristão que nós devemos ter. E pela misericórdia de Deus, nós alcançamos. É um padrão bem alto, mas Jesus não pediria a nós nada que fosse impossível de ser feito. E Jesus fala que a gente vai ser reconhecido como servo dele se nós formos como ele, se nós andarmos como ele amou. Cristãos, pequenos cristos. Mas para que se cumpra a escritura, aquele que come no meu pão levantou-se contra mim até o seu calcanhar. Desde agora lhe digo antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam quem eu sou. Esse foi o versículo 19. Jesus aqui está sinalizando, né, já a questão do traidor. Até esse momento não havia sido publicamente exposto que ele iria ser traído, mas Jesus aqui ele fala para que as pessoas fiquem cientes da sua onipotência, onipresença, de que ele sabe todas as coisas, de que ele saberia. Não foi uma surpresa para Jesus
ele ser traído. Embora aqui no versículo 21, quando Judas vai ser indicado, que nós vamos ler em sequência, Jesus ele ficou com seu espírito angustiado por causa disso, né? Por causa dessa situação. De expor uma pessoa, de ter um traidor, a dor de ser traído, e de alguém que andou com Jesus, né? Durante todo esse tempo. Mas Jesus mostra que ele já sabia, que o Pai já sabia, que haveria um traidor, e Jesus já sabia quem era, né? E a gente fica imaginando como que a gente agiria, né? Numa situação que a gente já sabe que aquela pessoa está nos traindo, está nos apunhalando, que determinada pessoa está armando contra a gente. O que Jesus faz aqui é algo magnífico, né? Como ele trata e lida com a situação. Como humano, ele ficou angustiado. Mas como Deus, ele já sabia todo o desenrolar da história. Vamos ler os versículos 21 a 28. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros para saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um de seus discípulos, aquele a quem amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido pedaços de pão, Judas logo saiu e era noite. É engraçado, né, ver que essa questão dessa ceia, porque a gente vê o quadro, né, daquele pintor famoso, tem uma mesa, tem os discípulos. E aqui nas minhas pesquisas para aula, eu vou colocar até no grupo da classe. Talvez nesse momento que você está ouvindo a gravação, você já viu que eu coloquei lá. E eu pretendo colocar mesmo. Naquele tempo, você imagina um divã, né? Sabe o que é um divã? Que é tipo um móvel, uma poltrona, só que ele é para deitar, né? Meio reclinado, tem tipo uma cabeceira assim, um divã. Naquele tempo era assim, as mesas, os locais, né? Isso era um costume romano que estava ali nos tempos de Jesus ali. Então imagina, 3 divãs colocados tipo em L ou em um quadrado com uma mesa pequena no meio. E as pessoas não ficavam só sentadas, ficavam meio que deitadas ali, né? Não deitada completamente, mas talvez com uma das pernas para fora. E porque deitava, né, uns no lado do outro? Porque era a posição como ficava. Eles ficavam com uma mão livre para poder acessar a mesa e ficava ali nessa posição para todo mundo caber ali. Então pela foto vocês vão entender como que até João estava com a cabeça inclinada no peito de Jesus. Jesus estava para uma direção ali. Não era como de lado numa mesa, né? Que a gente fica de lado e alguém encosta a cabeça. Era um pro lado e o outro pro outro lado. Vocês vão ver lá a imagem, vão se lembrar do que eu tô falando. O fato é que os discípulos estavam ali, todos juntos, e
Jesus, depois de fazer a cerimônia, dizer essas coisas, mostra que ele estava angustiado e ele fala na lata: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E os discípulos ficam olhando, assustados com aquela informação, e ficam olhando uns pelos outros. Tem um dos evangelistas também, não sei se é Mateus ou Marcos ou Lucas, fala que eles perguntam: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Ficam se perguntando e se olhando. E Pedro, né, sendo Pedro, faz um sinal assim para João perguntar para Jesus quem é, né? Senhor, quem é? Jesus, como um código, Jesus pega o pedaço de pão e entrega pro Judas, né? E engraçado, nessa parte, né, do que foi revelado, não mostra nenhuma atitude de Judas, nenhum sinal de arrependimento, com sinal ali revelado. E é ao contrário, né? Fala que quando Jesus deu o pedaço de pão, o diabo entrou nele. Imediatamente Satanás entrou nele, versículo 27. E a gente imagina, né, a pessoa endemoniada, babando, se batendo, aquilo tudo, mas a pessoa pode estar cheia de Satanás e estar aparentemente tranquila, não está, parece estar em seu estado normal, para vocês verem como o diabo é sujo. Ele acaba com a vida de uma pessoa, da pessoa que der vazão. Como Jesus falou, nem todos estavam limpos, ou seja, nem todos ali estavam salvos. Jesus falou ali que nem todos estavam salvos. Jesus sabia quem era quem e sabia do caráter de Judas, mergulhado na escuridão. E Jesus fala: o que você tem para fazer, faça depressa. Foi uma traição covarde, doída. Judas ali passou tanto tempo com o Senhor Jesus, pregou, e Judas, ele era uma pessoa acima de qualquer suspeita, a não ser no capítulo anterior, né, que falou sobre Maria lavando os pés de Jesus e enxugando com seus cabelos, que fala ali que Jesus sugere, né, que Judas sugere que o frasco seja vendido para dar aos pobres, mas fala da intenção dele de roubar, né? Como se depois o quebra-cabeça tivesse sido encaixado pelos discípulos, né? E visto o caráter reprovado de Judas. E Satanás entrou nele, né? Como uma sugestão, né? No Éden, quando foi para Adão e Eva, foi uma sugestão da questão do fruto. Aqui também, e vocês veem, quando uma pessoa dá vazão ao conselho do diabo, é reprovado, é deplorável. Por isso que a gente deve estar cada vez mais firme, cada vez mais próximo de Jesus. Porque o devorador, ele está ao derredor a quem buscando, a quem procura, a quem possa tragar. Seja salvo, seja não salvo, ele quer que a gente esteja cada dia mais próximo do pecado. E se a pessoa não for salva, a pessoa vai perecer, vai para o inferno, como Jesus aqui já havia revelado que Judas não estava salvo. E Judas teve imensas oportunidades de se arrepender, de estar aos pés de... Ele estava aos pés de Jesus a todo momento. Ele estava ali, imagina, viu a cura, imagina que evangelizou, que fez tantas coisas. Então, assim, a aparência não é tudo.
Parecer ser santo não é tudo. Estar com multidões não é tudo. O caráter de Judas, ele revela o perigo da gente estar longe do Senhor Jesus. Privilégios espirituais sem a graça de Deus não salva ninguém. Judas tinha o privilégio de estar com Jesus, mas sem a graça ele não foi salvo. Judas nos adverte sobre a necessidade de sondarmos o nosso coração. Irmãos, o que Judas fez não foi um deslize momentâneo na vida de Judas. Jesus já conhecia o seu coração. Jesus sabia que ele era um diabo. Jesus sabia que ele era um ladrão. Aqui a máscara de Judas caiu. E Judas, ele acolhe a sugestão do diabo. E Jesus fala, né? Quer dizer, o caráter de Judas oferece-nos o retrato mais deplorável da incredulidade que o Evangelho registra. Suas oportunidades de conhecer a Cristo foram inexcedíveis, mas resistiu à luz, alimentou o pecado da avareza, não se comoveu diante da manifestação inigualável do amor. E no versículo 31 e 32, fala o seguinte: quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo: vocês vão para onde eu vou. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E é extremamente interessante a gente ver que quando Judas saiu, né? Jesus falou: o que você tiver de fazer, faça logo. E os discípulos até ficaram sem entender, né? Fazer o quê? O que Judas vai fazer? E Judas saiu, ficou um ambiente só de Jesus e os discípulos. E Jesus fala: olha, agora foi glorificado o Filho do Homem. Glorificado como, Jesus? Vão te trair. Que glória há nisso? E a gente vê Olimpíadas, né? A gente vê glória o tempo todo. As pessoas, eu gosto muito das Olimpíadas. Você vê superação, você vê dedicação. Às vezes uns, por pouco, tem uma penalidade e não conseguem alcançar. E as Olimpíadas mostram a glória o tempo todo, né? Pessoa sendo reconhecida, aplaudida, que legal, representando o seu país, a medalha, tal. O mundo vê isso como glória. Não vê uma traição como glória, como Jesus foi traído aqui. Mas as coisas espirituais, elas vão além. Isso nos mostra também. Às vezes a gente se pergunta, né? Que glória há no sofrimento? A gente sofre, mas sofre por quê? Porque Deus não ama, Deus quer que a gente sofra. E às vezes ficam os questionamentos: Jesus, Senhor, por que eu estou sofrendo determinada coisa? A gente não sabe. Tem o caráter pedagógico do sofrimento, que a gente sofre, tem um motivo pedagógico ou para nos fazer crescer. Enfim, o sofrimento tem as mais variadas causas. Tem o sofrimento do pecado, que é às vezes porque fazemos determinada coisa errada e colhemos esse fruto e tais sofrimento. Mas Jesus aqui está falando que ele foi glorificado nessa traição. Então a cruz, o que Jesus sofreu, nos ensina a glória do sofrimento, que a gente não entende, que a gente não sabe, mas que Deus sabe e que tem propósito. Que quando a gente sofre, o nosso Jesus está sofrendo junto conosco, para que nós possamos vencer como ele venceu.
E está chegando a hora de que nós seremos glorificados e reinaremos com Cristo. Jesus passou por tudo isso, por essa dor, e ele falou: agora foi glorificado, mesmo nesse momento de grande sofrimento, de uma traição dura, difícil, covarde. Jesus fala que ele vai ser, que ele está sendo glorificado nessa atitude. Continuando aqui no versículo 31 ao 34, que fala acerca do novo mandamento, que na verdade é um mandamento antigo, né? Toda a Bíblia, toda a lei, tudo fala sobre amor. Mas Jesus aqui ele usa uma linguagem de um novo mandamento, né? Um refinamento de como os discípulos deveriam ser reconhecidos. Engraçado que, né, não é por obras, não é pela roupa, não é por um sinal. Ó, se você fizer isso aqui, girar a mão 2 vezes, vão reconhecer que você é meu discípulo. Não, aqui Jesus fala justamente sobre o amor, né? Como diz lá em Paulo em 1 Coríntios 13, você pode ser um monte de coisa. Se você não tiver amor, você não é nada. E Jesus mostrou amor, né? Ao mais deplorável pecador. Ele deu a vida por mim, por você, pecadores, pessoas que nascemos nesse mundo de pecado. E o nosso amor, ele deve ser refinado ao ponto de amar não só quem está no nosso círculo, não só os outros cristãos, mas com uma parábola, né, que é chamada de bom samaritano, né? Muitos religiosos não viram a pessoa pelo caminho e não fizeram nada com ela, né? Não era do meu ciclo, mas chega uma pessoa que tinha rivalidade ali entre aqueles povos e a pessoa ajuda quem estava caído, dá remédio, deixa na hospedaria, paga, tudo isso, né? Desvia da sua rota ali que estava com pressa talvez e para ajudar, dispõe de recursos financeiros. Esse é o amor que Jesus está nos ordenando para que a gente possa viver. O mandamento é novo pelo resultado. Jesus ensina que o argumento decisivo, a evidência melhor de que somos seus discípulos é o amor. É transformar nossas palavras em ações. É um serviço sacrificial. Não há maior força evangelística do que a prática desse novo mandamento em exercício em amor. E o amor você pode demonstrar das mais diversas formas. Com uma palavra de carinho para alguém, com você tirar dinheiro do bolso para você poder ajudar alguém, com que você parar o que você está fazendo para orar por alguém, você ir à casa de alguém para consolar, você dispor do seu tempo, dos seus bens, de tudo, para você poder fazer o que Cristo ordenou que a gente fizesse, né? E para não ver faixa etária, condição social, Jesus mandou a gente amar. Repare, todos nós somos pecadores e Jesus mandou a gente amar. Ele amou a gente quando a gente nem tinha feito nenhuma obra ainda. Ele amou a gente e ele nos ama. E ele quer que a gente tenha o mesmo sentimento. E no mundo cada vez mais frio, mais gelado, não da temperatura, mas de corações frios, distantes, nós devemos ser essas pessoas que demonstram amor, não só nas suas palavras, mas em suas ações. Quando a igreja, nós, o corpo de Cristo, não vivemos como um povo de irmãos,
no qual as pessoas se amam, se suportam, se perdoam, se auxiliam e se corrigem. Então a palavra evangelística fica sem força. Repara, pode fazer tudo, mas se não tiver amor, suas palavras não têm força. Porém, a vida de uma comunhão humana em amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade e brandura representa por si mesma uma poderosa evangelização, um testemunho eficaz para dentro de um mundo que em suas aflições anseia por uma comunhão autêntica. Numa igreja dessa se torna visível que Jesus é verdadeiramente um libertador e que ele é capaz, e o que ele é capaz de realizar como libertador. Então é isso, irmãos, é esse refinamento aqui que Jesus quer mostrar, e é engraçado que Jesus está falando de amor, de amar como ele amou. E os discípulos foram capazes de sentir esse amor de Jesus por eles. E Jesus falando, né? Imagina o alto padrão ali, eles tentando digerir essa informação. E Jesus dizendo também que não estaria mais aqui. Aí vem Pedro, né? Pedro sendo Pedro. E fala, Jesus, mas para onde o Senhor vai? Eu quero ir, por que eu não posso ir? Senhor, nós vamos ler aqui no 36 e diante, já vamos ler. Por que eu não posso ir? Mas é engraçado, né? Como Pedro, Jesus está falando de uma coisa e Pedro está falando de outra. Em vez de Pedro falar, mas Jesus, como é que eu vou amar? Como é que o Senhor ama de uma maneira muito alta, eu vou conseguir? E de ir nesse caminho, Pedro vai em outra direção. Vamos ler. Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse, Senhor, porque eu não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu, você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Então, como eu disse, Jesus estava falando de uma coisa e Pedro estava falando de outra. Pedro quer saber para onde Jesus vai, ele não quer que Jesus vá sozinho, nem quer ficar órfão. Jesus dá a resposta que Pedro não queria ouvir, você não pode me seguir agora, só mais tarde. Será que Pedro estava pensando que ele com o poder da espada, né, e ele manejava bem a espada, como a gente vai ver alguns versículos, capítulos para frente, Pedro manejava bem a espada, será que se com a espada Pedro não podia ajudar Jesus a não sofrer, a não deixar eles órfãos? Será? Mas Jesus está ensinando que o caminho de cruz foi o papel dele, o difícil papel que Jesus, um homem Deus, estava para fazer e que Pedro não poderia ser. Pedro não era o Salvador, Jesus era o Salvador. E por mais que tivessem pessoas ali muito próximas, né, no momento da crucificação, e que foram poucas, né, que no momento de dor, sofrimento, o povo se dispersou, até os discípulos, mas tinham alguns ali próximos de Jesus. A cruz foi a missão de Jesus, o sofrimento, a humilhação, a dor dos escravos, daquele caminho, a dor da traição, era Jesus quem estava passando. E Pedro não podia acompanhá-lo nessa tarefa. E Pedro queria já morrer naquele momento ali, Senhor, eu morro agora. Mas não, Jesus tinha outros planos para Pedro. A missão da cruz era de Jesus. Pedro ainda iria pregar, anunciar, viver tantas outras coisas antes de sua morte, que a história da igreja nos conta, né, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Ele não aceitou sofrer a morte dele como Jesus sofreu e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Pedro depois entendeu, né, o que Jesus queria dizer, mas naquele momento, aquele coração ainda. E Pedro demonstra o coração lento para entender determinadas coisas que são urgentes.
Pedro achava que ele estava preparado, ponta da vida. Então, irmãos, aqui é a necessidade da gente sondar o nosso coração. Senhor, o que queres? O que eu preciso fazer, Senhor? E pedir forças a Deus quando termos a resposta do que precisa ser feito para que a gente consiga fazer. Que há coisas que só pelo Espírito Santo nós conseguimos fazer. Tem coisas que são... e repare que existem coisas diferentes. Por exemplo, se o médico falasse para você para não comer jiló, ó, você não pode comer jiló, tem que dar uma evitada aí, poxa, tranquilo, não comer jiló. Poxa, quem é que gosta? Poucas pessoas gostam. Mesmo assim, deixar de comer jiló, beleza. Agora, se o médico fala, ó, você precisa fazer caminhada e exercício, parar de comer gordura, fritura, doce, para você ser saudável. Não, aí dói, caramba, como é que eu vou conseguir isso? Entende que exige um esforço? Para outras pessoas já pode ser mais tranquilo. Já não tem grande apetite por doce, por essas coisas e já faz tranquilamente isso, mas para outras não, dói. Então repara como a gente deve sondar o nosso coração e ver. Pedro achava que já estava pronto, mas Jesus mostra que ele não estava. Jesus acaba com a autoconfiança de Pedro. Coloca para baixo toda a sua força e a sua coragem. E aqui fica uma pergunta: qual a diferença entre o que o Judas fez e o que Pedro fez, né? Judas traiu Jesus e Pedro negou a Jesus. A diferença é que Judas nunca foi convertido e Pedro era convertido. Tanto que Jesus fala para Pedro: quem já lavou o corpo está lavado, precisa só lavar os pés. E Jesus também, quando lá na cerimônia, fala assim: todos estão limpos, menos um. Jesus dando a sequência do traidor, ou seja, mostrando que Judas não era convertido. Mas não tem na fala de Jesus algo dizendo que Pedro não era convertido. Pedro era convertido. Judas fez algo deliberado, calculado. Ele traiu Jesus a sangue frio. Já Pedro negou a Jesus num impulso, num momento de fraqueza. Ele pecou, ele deslizou. Isso é fruto de um coração quando não se sonda, quando não está fortalecido. É claro que nós somos pecadores, nós erramos, mas a gente pode buscar colocar nossa vida reta, alinhada, refinada, igreja. É um momento da gente refinar ainda mais. Tá doendo, tá sofrendo, mas vamos nos olhar a palavra. Olha tudo quanto estamos vivendo, olha o apocalipse aqui nos nossos tempos acontecendo. Desperta, igreja, que nós possamos despertar, acordar, nos sondar, refinar nossa vida, colocar aos pés do Senhor, viver aquilo que o Senhor está mandando que a gente viva, que a gente faça. Vamos tirar os nossos olhos um pouco das coisas pequenas aqui da terra, que às vezes a gente coloca com uma importância tão grande que tampa os nossos olhos. Vamos olhar para o alvo do Senhor. Vamos pedir forças para tratarmos as nossas dificuldades, os nossos anseios, aflições aqui. Mas vamos olhar para frente, para cima, erguer os nossos olhos, ver o que a obra do Senhor que está completando aqui nos nossos dias, pedir forças para enfrentarmos esses dias difíceis. Pedimos forças para consolarmos uns aos outros, para estarmos de pé na tribulação, nesse vento que está vindo sobre o mundo inteiro, para que o nosso amor não se esfrie, para que a gente não negue, para que a gente não abandone, para que o nosso amor, que a gente seja reconhecido também muito pelo nosso amor a Cristo Jesus. Eu te amo tanto, Espírito Santo, que a gente possa estar refinado e alinhado e crente de poder mesmo. Vamos despertar, igreja, vamos despertar, classe. E concluindo, eu tenho um texto.
Diante dos privilégios, devemos agir com humildade. Diante da contaminação do mundo, necessitamos de purificação constante. Diante da vaidade do mundo, precisamos aprender que a verdadeira felicidade é servir, não ser servido. Diante da eternidade e do destino da nossa alma, precisamos vigiar para não cair no abismo da hipocrisia. Diante dos desafios da obra, devemos amar uns aos outros. E diante das provas da caminhada, devemos depender totalmente do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que tenhamos um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.